Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vim falar de O Beijo da Sereia, os 12 primeiros episódios que já estão disponíveis no Prime Video, que é uma trama muito densa, muito cativante, muito viciante e perigosamente sedutora. Vocês vão entender depois o porquê disso. E já começando a falar sobre a trama da série, a série ela fala sobre Chan Ye-suki, que é um investigador de uma empresa de seguros contra fraudes, que acaba sendo levado indiretamente a uma casa de leilão após a denúncia, onde a principal suspeita é a maior leiloeira local, que, por incrível que pareça, está relacionada indiretamente a uma série de assassinatos. E aqui nesse primeiro episódio a série ela já te bota já dentro da premissa, botando o nosso personagem central dentro de uma investigação, já que ele é um investigador, claro que ele vai estar na investigação. E aqui o muito mais interessante é que é ação, porque é algo que te fica, que te prende, que te surpreende, você fica impactado com a cena, você quer saber o que vai se desenrolar e você fica se questionando como o cara que é investigador de seguros sabe lutar tão bem, né, e tal, e você fica, nossa, que curioso, porque se geralmente eles não sabem lutar, fica muito mais na diplomacia, e aqui você vê o personagem trabalhando duro para pegar aquele personagem para manter o flagrante, ou seja, já sustentar o peso de tudo aquilo e conseguir prender de fato aquele cara que estava usando pessoas trabalhadoras para se beneficiar de seguros de acidentes. E aqui é muito interessante como a série trabalha isso, né? Essa questão da ação, do mistério, não ficar aquela coisa de corrida. Então você tem um trabalho muito mais particular de cada cena de protagonista e também da protagonista. Eu achei muito interessante essa introdução desses personagens, ainda mais da nossa protagonista. Gente, essa coisa sádica, né, de fazer desenhos em madeira, de esculturas de madeira, e se um hobby em particular para extravasar os seus sentimentos, e você ainda não entender muito particularmente porquê, mas você fica encantado porque aquilo traz um mistério à parte que você quer que a série desenvolva o suficiente para você conseguir entender tudo aquilo ali. E é muito interessante que depois disso, que eu vou chegar lá, aí a gente tem uma exploração à parte de tudo isso. Mas ao mesmo tempo que chama muita atenção nesse primeiro episódio é justamente a duração do seu episódio. E a gente fica, poxa, poderia ser muito mais rápido e tal, mas a gente fica aí olhando mais detalhadamente, a gente fica, nossa, é muito interessante disso, porque ele dá uma densidade narrativa à trama que realmente você não espera que vai acontecer de outra forma diferente. Você não quer e não pensa nada ao contrário disso, porque deu uma profundidade, deu uma camada extra nos personagens que realmente eu fiquei assim, já apaixonado e encantado pelo que a série estava querendo mostrar, e só quero ir até o final e ver onde tudo isso vai me levar, porque eu gostei muito disso. Ao mesmo tempo ela já te bota na linha de frente, né? Já te vai explorando no porquê que as coisas movem esses personagens. Você vê de um lado o nosso protagonista que faz o que faz para poder ajudar as pessoas, poder salvar as pessoas contra outras pessoas que usam o seguro para benefício próprio. E aí você entra em uma realidade do país que realmente não é tão mar de rosas quanto se parece ou quanto eles costumam vender na frente das telas. E aqui você vê um ponto que me chamou muito, me quebrou muito, foi a história de um abuso infantil, de uma mãe usando a criança para poder viver a vida que ela sempre quis, só que através do seguro. E para isso, o que ela fez com aquela criança realmente é arrebatador. É difícil não chorar. E quando você vê o ator, aquela entrega, aquele choro, aquela vulnerabilidade, meu Deus do céu, é difícil definir em palavras o quanto
foi doloroso olhar aquilo, mas ao mesmo tempo traz uma crítica muito necessária à vivência real do país, porque há uma questão da mãe tentar sobreviver dentro dessa realidade onde os preços aumentam e é difícil você comprar isso, aquilo, outro, mas realmente nada justifica o que ela faz com sua própria criança. Então, se você faz com essa, não era pra ter sido mãe, então, né? É uma coisa muito mais à parte, que eu não vou entrar muito nisso, porque a série ela realmente busca trabalhar a sensibilidade desse personagem, que apesar de ter aquela coisa de questione meus meios, mas nunca os meus métodos, ele tem realmente um coração, apesar de ser quase totalmente frio, porque ele não tem família e a única família dele foi realmente por conta dessas questões de pessoas usando o seguro para poder ficar com dinheiro, e nessa acabou levando a irmã dele. Então tem todo esse peso, tem toda essa problemática, toda essa coisa que move esse personagem a fazer o que faz, a estar nesta profissão. E ainda mais que depois a gente descobre que esse personagem era policial, então, né, o buraco foi muito mais baixo do que a gente pensou. E o ponto alto da trama é quando a gente vai entrando agora na vida da protagonista, o que ela faz, como ela faz, o porquê tanta atenção, tanto temor só pela presença dela, porque ela é tão boa no que faz, mas ao mesmo tempo ela reage de formas que realmente não precisava, mas era para ser assim, porque só ouvem ela se ela agir dessa forma e não diferente disso. E aqui você vê toda a questão da faca, né, dessa coisa do sadismo, a parte, aí você vê realmente como tudo aquilo vai se entranhando em algo muito mais complicado, porque é um cenário onde a gente tem lobos em pele de cordeiro, ou seja, cada um vai atacando cada um para atingir a posição desejada, que está em um plano assim maior do que ela. E aqui realmente a série realmente vai se movendo de tudo isso, e ainda você tem aquele embate entre duas mulheres, né, de um assistente contra sua mentora, e que a assistente quer ser a mentora agora, quer comandar aquilo ali. Você vê, eu vou te expor, e aí você vê toda aquela questão da fraude e como isso já de alguma forma vai se conectando, porque essa assistente chama o personagem para jogo. E aqui é muito interessante como as relações e essa união dos protagonistas se torna algo muito mais orgânico e não completamente aleatório, como acontece em alguns romances à parte, que a gente viu daquele conto, né, de meu Deus, o amor da minha vida, e aqui não é tão bem assim, mas ainda assim é muito bem trabalhado. Depois passado de toda essa loucura, a gente tem um ponto muito interessante que eu gostei da trama, foi de explorar a questão do misticismo, né, de que até que ponto é de fato ela é uma sereia, e aqui a gente brinca com o próprio nome, o beijo da sereia, e aqui você vê um momento onde tudo isso é muito bem trabalhado, escancarado, não é precisado falar exatamente do porquê, mas você já entende já pelo nome, bom, é uma sereia ou não é uma sereia, como é que ela está encantando esse cara, será que o comportamento dela está realmente chamando ele, ou alguma coisa, porque ele fica tão petrificado que parece que realmente ele caiu do bote da sereia, e ela, no momento, vai abocanhar esse cara, então você fica, meu Deus, qual o próximo passo aqui? Eu não estou sabendo lidar. Bem, será que é uma perspectiva dele diante da presença dela, dessa forma de algo que ela apresenta? Será que essa sutileza realmente chama atenção, essa delicadeza à parte? E aí você fica, eu acho que ela é uma sereia. Será que ela está tendo noção? Ou será que não tá? Será que realmente, como viu falado, é uma questão comportamental? Então a gente fica, né, nessa coisa, e é isso que dá a graça da série, você não ter essa certeza, mas esse mistério vai rondando na trama, até que a gente de fato chega a uma conclusão. Eu tenho medo de ser uma edição, mas a série não está trabalhando tanto sobrenatural, então a gente vai estar tendo algo muito mais pé no chão em relação a trabalhar esse
mito à parte de uma forma muito mais atualizada e bem mais interessante. E o ponto muito mais curioso dessa trama é que essa atração perigosamente sedutora estava dando um nome para alguma outra coisa, porque a forma como esse personagem estava sendo atraído por essa personagem tava muito mais para um assédio do que realmente a achar que ela é bonita, sabe? Alguma coisa tão... Realmente, o que parecia ser uma coisa, na verdade, estava se tornando outra muito mais complicada e errada. Depois de todos esses momentos, a gente tem aquela questão de que será realmente que a nossa embate vai pegar e vai cumprir a promessa de denunciar a personagem por uma possível fraude, isso, aquilo, outro? E ela comprova. E é muito interessante, como eu já havia falado, essa questão de unir os personagens de forma orgânica, é que o que parecia ser uma denúncia anônima deixou de ser anônima porque a morta apareceu morta na frente do nosso protagonista, e é o que fez esse protagonista entrar no núcleo da nossa protagonista e de fato trabalhar essa questão de fraude dentro desse ambiente muito mais misterioso, meticuloso e que leva tudo indiretamente para a nossa protagonista. Eu achei isso muito incrível, o trabalho de tudo para chegar nessa conclusão e não ser algo tão aleatório, é o que realmente tornou a série muito instigante de estar acompanhando. Eu amo muito isso. E aí você vê, depois desse encontro, dessa questão, dessa união agora de núcleo, muitas perguntas ficam no ar, fica aquela tensão no ar. Será que a nossa protagonista realmente matou? Ou será que alguém outro matou? E a série realmente faz toda a questão, a todo momento, falar que, apesar de a gente ter essa suspeita, a gente não quer que você acredite que essa protagonista é a suspeita da história. Porque já que não tem nenhuma impressão digital, então não tem como provar. Então toda aquela suspeita cai pro chinelo. Você já tem até outra suspeita à parte, mas ainda não tem uma explicação plausível porque ela é suspeita. E aqui é muito interessante, é o que você havia falado, quando a gente trabalha em produção de mistério e a gente quer manter essa coisa no ar de quem matou, então a gente vai seguindo, a gente não mostra nada para que no momento ideal a própria pessoa que causou aquilo conte, ou então a pessoa que está investigando chegue a essa conclusão. Então essa é a graça de toda essa situação, de toda essa cena em si, né? Une núcleos e ao mesmo tempo abre muitos precedentes que vão sendo muito bem desenvolvidos ao longo da temporada, sem ficar entregando muita coisa. Isso aqui é muito bom. E aí agora chega o nosso primeiro encontro dos nossos protagonistas, sempre aquela pouca pausa, sensação. E depois desses encontros a gente tem um segundo encontro, que é quase no finalzinho, onde os nossos personagens acabam se expondo, revelando um ao outro. Pelo menos o protagonista se revela para a nossa protagonista quem ele é e o que ele estava fazendo ali, né? Eu achei muito interessante essa coisa de atração e repulsa, e é bem legal porque o nosso ator, ele é muito shippável com a nossa protagonista, com qualquer mulher do elenco feminino ou masculino, então ele é muito shippável. Então você colocar ele é certeza de sucesso de casal. Mas aqui o ponto curioso é, não quero eles como casal. Apesar de terem um certo negócio ali, eu não sinto uma química suficiente para validar tudo aquilo, para validar eles como casal depois de algum momento, porque realmente não funciona. Eu prefiro mil vezes que a trama deixe as coisas como tá assim, essa atração, essa repulsa, do que realmente trabalhar eles como um casal, porque não vai funcionar, não vai agradar. Eu prefiro mil vezes um final trágico do que um final com um final feliz. Por que eu falo isso? Porque são personagens que têm traumas, são pessoas que viveram muita coisa, nada, não estão resolvidas consigo mesmo, com aquelas outras pessoas que acabaram morrendo. Então, sabe, é muito complicado se envolverem em uma relação dos dois. A gente sabe que vai dar errado, e eu não quero que dê errado.
Eu não quero nem que aconteça, mas justamente me precaver de sofrimento. É isso. Mas o que eu mais gostei desse final, o que eu achei bem interessante, foi o trabalho de edição. Esse gancho de um paralelo das falas da conversa, mostrando outros detalhes a mais e nos entregando um ponto bem óbvio. Foi ela. Mas, quando a gente é muito já fã de carteirinha de mistério, a gente pensa, bom, se você me entregou o óbvio, é porque o óbvio não é óbvio. E você quer que deixe de ser óbvio. E aqui realmente como a série fala. Eu vou te aguardar no próximo episódio para tentar explicar mais sobre tudo isso que aconteceu. E aí a gente entra no segundo episódio agora. E eu achei muito incrível que a série realmente vai se validando do próprio nome, do canto, né? Eu costumo chamar de o canto da sereia porque o beijo da sereia é muito mais... Não me desce, mas é um nome muito interessante. Eu costumo mais pensar de o canto da sereia, né? Porque por muitas vezes é muito mais do que um canto. É um olhar, é um comportamento sinuoso, misterioso, que atrai as vítimas, que atrai as suas presas para casa, para depois ser mordiscada. Então aqui nesse começo de episódio, em uma lembrança de um personagem, a gente vê tudo isso muito bem trabalhado, tudo isso muito bem explorado. E é que eu havia falado, a trama falar da coisa, não pegando só para deixar pros protagonistas falarem. O contexto, os outros personagens vão falando a própria história, e é muito interessante porque isso de alguma forma carrega, dá um peso, dá até uma engrenagem interessante para o que está acontecendo, até o nosso entendimento diante desses personagens, das situações que vão levar esses personagens logo no futuro, que realmente ainda não sei, mas ainda vai ser coisas muito mais tensas e interessantes. E aqui você vê o porquê o marido da protagonista se encantou por ela e o porquê ele deu o nome do restaurante de Sereia pensando nela. Realmente foi aqui algo muito louco de pensar, e aí a gente fica se questionando até que ponto de fato ela é uma sereia e até que ponto é só uma coisa de conspiração, mas trabalhando no mito e algo muito mais pé no chão. E aí depois disso a gente vem um jogo de gato e rato. Quem é que vai ter a vantagem perfeita nas descobertas que eles estão fazendo dentro da casa da morta? E aqui a gente é revelado a um boom. A mulher era amante do marido da protagonista. E o pior de tudo, a protagonista sabia. E eu muito curioso que não era motivo, mas você entenderia a raiva que estava causando nessas duas personagens, nesse embate delas diretamente. Eu achei isso muito interessante, como não foi algo muito aleatório, é só algo interno, é algo muito mais pessoal. E aqui é muito curioso ao a gente olhar essas cenas através de flashbacks da mãe e aos outros olhares, outros pontos dos outros personagens, para aquela personagem que estava morrendo, é que era muito mais embaixo. Era uma inveja. Era querer quebrar a personagem por dentro, de todas as formas possíveis e imagináveis, para fazer ela ceder, para fazer ela desistir, e com isso conseguir o lugar de destaque que ela sempre tanto sonhou, que é o local da Shan, que é da Han, né? É a personagem da Han Solo, que é a grande Liloíla local, a melhor no seu trabalho. Então todos querem o lugar dela. E aqui é muito louco como a série vem reforçado o ponto que eu falei. São lobos em império de cordeiros. São todas as pessoas que querem tirar ela de campo, porque não aceitam, não suportam a presença dela, não suportam essa coisa, sabe, muito rígida que ela tem em relação a falar com as outras pessoas. Ela trata colegas de trabalho como colegas de trabalho e pronto. Mas os outros não aceitam isso. E aí vem toda aquela coisa, toda a parte que eu achei muito interessante para, de alguma forma, desenvolver o núcleo
dos personagens principais, porque é isso que eu achei muito interessante, porque você tem particularidades e como isso se funcionam, ou seja, nada fica muito parado, sempre vai se movendo, tanto do lado de cá, tanto do lado de cá. No entanto, que você vê do lado do nosso protagonista, você vê toda essa questão à parte dos desdobramentos, o que aconteceu com a criança e ele conseguindo fazer o que precisava ser feito e dando realmente um lar de adoção para ela. Eu ainda não entendi muito necessariamente se ele vai adotar ela, mas pelo menos você vê que há uma tentativa de dar um melhor futuro para aquela criança, apesar de realmente ter um laço com a mãe que é inquebrável, né? E é difícil de superar tão rapidamente quanto se parece, né? E ainda mais você tem também um alívio cômico, onde você tem outras camadas dentro daquilo ali, né? Nessa questão de fraudes, né? Uma quadrilha que faz fraudes, que realmente fazem as coisas acontecerem para que aquelas pessoas se beneficiem e ganhem dinheiro do seguro. Muito ou pouco? Não importa, mas estão ganhando dinheiro. Eu achei muito interessante foi o trabalho de edição, né, das cenas, mostrando as cenas dentro do carro, né, dentro do banco do motorista ali, de todos os sinais dentro do carro. Eu achei muito interessante isso. E é como uma comprovação se de fato aquela pessoa causou o acidente ou realmente de alguma forma ela acabou sendo atingida por tudo aquilo. Eu achei isso muito legal, foi um dos pontos à parte e é muito legal porque não é algo, sabe, jogado no vento, tá dentro da história, tá dentro da jornada do nosso protagonista. Eu achei muito legal e depois de tudo isso a gente vai já ligando esse personagem, todos esses acontecimentos de fraudes com a nossa protagonista, e aqui a gente vem as revelações à parte. Ela já teve muitos outros relacionamentos e algo muito comum aconteceu. Os caras sempre cancelaram um dia antes das suas respectivas mortes, e ela não ficava com nada. E aqui é o ponto muito interessante que a trama vem abordando muito ao longo desses 2 episódios. O ponto não é que ela era beneficiária, o ponto é ela não receber, as pessoas cancelarem e logo depois morrerem no dia seguinte. É isso a parte que fica desse personagem indo atrás dela, porque de alguma forma se cancela e ela não fica com nada e recebe tão pouco, então alguma coisa tem errado aí. Então a nossa não tão suspeita é de fato uma suspeita principal, mas como ela é uma suspeita principal se não tem nenhum registro dela fazendo algo, não tem nenhuma impressão digital que comprove isso? Eu achei muito interessante. E a gente vai entrando em camadas dessa personagem, né? Que ela teve um namorado, sofreu traumas da guerra e toma remédios e ficou depressivo por causa disso. Então você vê alguma coisa comportamental à parte que valida essa questão de não gostar muito de gente, mas ao mesmo tempo tem que viver do trabalho dela para poder se sustentar, logicamente, e também sustentar a vida dela de luxo que ela vive. O que eu achei muito interessante e que eu acho que é quase uma certeza é que ao longo do episódio a gente tem uma cena muito assim, muito jogada, né, de um personagem que acaba tendo uma referência de um determinado filme que acaba puxando a nossa protagonista, e eu achei essa referência muito escancarada e realmente eu pensei, poxa, nada por aqui dentro, como já viu falado, é por acaso. E eu fico pensando, e acho que alguém deve ter pensado por também, se estão falando de instinto selvagem e jogam isso para o protagonista, então isso quer dizer que há grandes chances de instinto selvagem ter sido usado de inspiração para criar a série e usam o mito da sereia como algo muito mais à parte para ter algo de originalidade dentro disso tudo. Não tornar uma releitura assim daquele filme. Até porque se a gente olhar a sinopse, a gente tem de fato essa questão à parte de
o investigador se apaixonar pela pessoa que é suspeita de um assassinato. Então tem essa linkagem. Não é à toa, eu realmente acho que é realmente isso. A série trabalha essas complexidades a mais do que o filme, já lá não sei quantos anos, não conseguiu explorar o suficiente. E aí agora a gente segue para os momentos finais do episódio, em que a gente já pega todas as descobertas, faz uma linha de raciocínio, e no primeiro momento ele busca a verdade lá atrás, e agora ele vai de novo, mas com uma certeza. Mas aquela coisa, eu tenho prova de que foi você, mas eu não tenho como afirmar 100% que foi você. Mas eu quero te botar cara a cara com os seus negócios, para vocês me entreguem na sua expressão se de fato tem verdade em tudo isso que eu cogito ter acontecido. E aqui realmente expõe um outro ponto. O protagonista está perdidamente apaixonado pelo mistério que é essa personagem, que é perigosamente sedutor, e ele não consegue viver mais sem essa aura, sem esse poder, sem essa mulher. E no entanto que a gente tem até um questionamento, né? Quem é a sua próxima vítima? E ela falando, será? Entregando assim no olhar, pode ser você, mas eu quero tentar ver se você consegue me pegar o suficiente. E eu acho isso muito interessante da série acompanhar, né? Fazer o que move esse personagem agora a ir atrás dela. Não é só mais uma questão de suspeita principal, mas também de uma atração do qual ele não consegue mais viver sem ela por perto. E aí a gente tem aquela coisa, foca, pausa a sensação e aguardo vocês no próximo capítulo. E é isso, eu não sei o que esperar, agora tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, que estreiam toda segunda e terça-feira de cada semana até o comecinho de abril. E já adianto que vou fazer todas as análises. A gente vai ter muita conversa, muitas teorias para falar sobre essa série até o finalzinho dela e em cada episódio semanal que vai ser lançado. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!